volta e como você já sabe, hoje é dia de discutir saúde e tudo mais. Se você ainda não sabe, por acaso você esteja chegando por aqui agora, a gente tem um quadro às quintas-feiras. Sempre que chega quinta-feira, nós temos algumas notícias e depois rola o nosso quadro Rasca Mais Saúde, sempre revisando aí com o nosso profissional de educação física Léo Barra e também com a psicóloga Luciana Metzger para falar sobre saúde mental. E hoje é o dia da Luciana. Bora começar? Pera aí que nós temos a nossa vinhetinha do nosso programa. Bora lá? Nosso quadro, na verdade. Partiu Rasca Mais Saúde. Rasca Saúde com Luciana Metzger. Bom dia, Lu! Bom dia, Mauri. Bom dia, nossos ouvintes. Muito obrigada. Mais um dia, uma oportunidade de estar aqui para falarmos, sobre saúde mental. Sobre saúde mental, muito importante. A galera aí não tinha essa percepção, né, Lu? Acho que nos últimos anos a gente vem conversando, a mídia vem abraçando essa causa, né? Falando sobre saúde mental, sobre a importância. E a geração antes da gente não se preocupava muito com isso, né? Era a famosa frescura, né? Na verdade a gente tem aí, uma normalização dessa percepção referente à parte da saúde mental, o que é muito bom pra gente, né? Porque, afinal de contas, saúde é um todo. O que a gente tinha, é que a área de saúde mental começou a ser estudada há muito pouco tempo, se comparada à medicina tradicional, né? A gente tinha ali os filósofos e tal, mas a gente não tinha isso, colocado como mensurado. E aí lá no meados de 1960, aí sim a psicologia entra no Brasil. Então é muito recente, eu acho muito natural que a gente hoje esteja conseguindo esse espaço, porque é diferente de outras áreas, da saúde. Mas enfim, eu acho que essa normalização é de extrema importância, mas normalizar, falar sobre saúde mental, traz também um cuidado pra gente não rotular as pessoas, pra gente entender o lugar do profissional, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas estão normalizando, dando nomes, de transtornos para comportamentos que são pontuais. Então, entender o que é um diagnóstico, quem é o profissional de saúde mental, que há uma diferença nessa formação, na seriedade de buscar, o cuidado, o olhar. Então, essa é a questão. E hoje a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. Ótimo o assunto também, porque a galera usa muito transtornos de personalidade para justificar o injustificável, né, Lu? E às vezes a pessoa tá lidando com um transtorno de personalidade e não consegue identificar. E não sabe dizer, fica ali batendo naquela tecla, sem encaminhar para o devido acompanhamento. Bom, aproveitando o gancho aqui que a Lu deu pra gente, vou dar uma informação pra vocês da OMS e também do site Gov relacionado à saúde. Segundo dados da OMS, 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, com maior incisão entre ansiedade e depressão. Correto. Confere, Lu? Conferido. 86% do brasileiro, é muita gente. Muita gente. Quanto que a gente tá de população agora? Vou dar um Google pra saber. População do Brasil. População do Brasil. Quantos nós somos? Nossa, mais de 2024, né? Mais de 212 milhões de pessoas. 80%. 80% dessa galera não conta gente. E nós, assim, às vezes eu observo, mas a gente vai ter muito psicólogo. Tem que ter, gente. Tem que ter. A gente não tem um número suficiente de psicólogos no Brasil para atender essa demanda. Então Brasil... não é só formar, é formar e pensar em como a gente vai se formar. Entende? Como que é, assim, eu obviamente não tenho, mas você pode ser que tenha esses dados. Como que a saúde geral no Brasil trata a psicologia? Existe uma inserção boa de psicólogos nas redes para atender a população no geral? Ou ainda é algo que precisa ser muito trabalhado? Eu acredito que é algo que precisa ser muito trabalhado. Sabe por quê? Assim, a gente tem, lógico, a gente tem tem a teoria e tem a prática. E na hora de a gente ver isso funcionando, tem uma discrepância. Sim. Tá? Porque a gente deveria ter, atendimentos psicológicos em posto de saúde. A gente tem hoje as clínicas sociais que ajudam muito, Porque a rede, ela tem a parte
pública e privada. Sim. Entende? E não é só uma questão também do que a gente estava falando, não é só uma questão de gestão pública, é uma questão de ausência de profissionais. Sim. A gente não tem um número suficiente de profissionais de psicologia. Formação mesmo, né? De E profissionais. esses que existem precisam estar se atualizando. Então a gente né, tem um aumento do custo disso também. Né? Um curso hoje, um bom curso de pós-graduação hoje, um bom curso, está custando em torno de 17 a 20 mil. Muita coisa. Então a gente vê que tem uma diferença também, sabe? Mas, por exemplo, obviamente a gente não pode levar a nossa experiência. Eu falei de curso de pós-graduação. Sim. Dá para trabalhar na clínica. Existem outras formações, né? E aí tem uma variável de custo. Mas eu tô falando assim da minha área, da área clínica, né? Sim, não posso botar minha experiência como dado, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando eu era moleque, eu tava indo ali pra vida adulta, pensando em faculdade, raramente te ouvi alguém falando quero cursar psicologia. Sim. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo cursar psicologia. Sim. No meu ciclo social mesmo tem pessoas fazendo psicologia como segunda formação. Exatamente. Tem uma amiga que é farmacêutica, agora tá fazendo psicologia. Eu tenho uma amiga que trabalhava a vida toda como boleira, né, confeiteira, e tá fazendo psicologia. Tem uma galera aí que se interessa pela área. Sim, mudou muito, né, Mauri? Assim, quando eu escolhi fazer psicologia, eu escolhi há 20, quase 30 anos atrás. E qual foi o motivo? Eu nunca fui muito normal. Eu, com 8 anos, já queria ser psicóloga. Então... eu, quando eu aprendi a ler, né? Eu li enciclopédias. E aí, eu começava a juntar as letrinhas e tal. E tinha um número de livros lá, né? E aí, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser isso. Eu nem sabia o que era. E quando eu comecei a ler... E aí eu entendi o que era. Entendi. Então, assim, era isso. Era uma coisa que nasceu, assim, não é natural isso acontecer, eu sei. Como é que a palavra é? Genuíno. Aconteceu, né? Agora, eu sei que não é assim pra todo mundo, né? Eu nunca tive dúvidas, mas isso no universo, eu sou uma exceção. A maioria das pessoas estão ali procurando alguma profissão, né? Que tenham prazer, eu acho que tem que ser assim. Agora... Há 30 anos atrás, quando você falava que você ia ser psicóloga, as pessoas imaginavam que você não ia ter como arcar com a sua, né, com a sua sobrevivência. Achava que a galera não ia ganhar dinheiro. Não ia viver, não ia dar pra pagar as contas. Entendi. Sabe? Porque é isso, é uma profissão, uma outra coisa que a gente tem que vencer. Sabe? Porque assim, a gente ainda tem uma ideia da população de que o psicólogo, ele é alguém meio que religioso, não sei que palavra usar, mas assim, é uma profissão, a gente vive disso. Sim. A gente paga as contas trabalhando. Né? E Tem a um galera- custo e a gente vai no mercado como qualquer ser humano. A gente paga a conta no Com caixa, certeza. sabe? A gente paga imposto do mesmo jeito. E as pessoas, acho que às vezes tem uma desconexão disso e eu acho que é cultural. Pode crer, mas eu acredito que isso vem mudando, né, com o passar do tempo. As pessoas, eu acho que estão dando mais valor à área e também aos profissionais. Você não acredita? Eu acho que também passa pela mudança do próprio profissional entender que ele se forma, né? E vai exercer com amor uma profissão que precisa dar a ele, né, a dignidade, no mínimo. E é uma profissão que, querendo ou não, assim, o profissional não necessariamente vai criar um laço tão forte com o paciente, mas o paciente vai enxergar no profissional ali uma certa base, um lugar que ele vai despejar os problemas, vai conversar, vai ter a liberdade de falar sobre o que ele não conversa com outras pessoas, né, Lu? Então, na verdade, né, a construção de uma conexão, Amaury. O que existe ali é uma conexão. Sabe, são algumas questões muito distintas, assim. A grande pergunta que todo mundo faz é: você leva o problema do paciente para casa? Não. Mas isso não quer dizer que eu não me importe. Mas Aliás, se o profissional não se importar, é porque ele está no lugar errado. E o psicólogo, inclusive, precisa de fazer terapia também, né? Com Pra poder certeza, passar essa por é a levada. demanda número 1 do profissional de psicologia. Fazer supervisão, mas eu ainda, né, te falo, eu acho que a terapia do profissional vem antes da supervisão. Muito interessante, Lu. Porque se o profissional ele não faz a terapia dele, sabe? Ele não pode levar isso para porque são duas coisas distintas. O meu conhecimento técnico, o quanto eu estudo para conhecer, o quantas vezes eu preciso de uma pessoa mais experiente para me ajudar em casos de extrema complexidade, né? E eu estava conversando isso com você, que a complexidade vem aumentando. E o quanto o profissional se conhece, para que ele possa também estar à frente.
Por quê? O Se seu a pessoa é o paciente, tá no lugar dela chegar confusa. Porque ele é o paciente. Sim, Tá com no lugar certeza. dela não saber. Então, existe um lugar desse profissional onde ele precisa estar tratado, né? Se conhecendo, se colocando para entender também o que ele vai dar conta e o que ele não vai. Sabe? Tem muito a ver com a interessante. personalidade dele, as mudanças, a maturidade desse profissional. Quando eu digo maturidade, não de idade, né? Mas a capacidade de se ver ali como alguém que realmente tem uma responsabilidade em colaborar para que esse paciente se desenvolva. Muito bom. Bom, gente, esse foi uma longa introdução ao nosso assunto. A gente, como eu comentei aí, os dados da OMS, 86% dos brasileiros estão aí sofrendo, né, de algum transtorno mental, e é sobre esse o nosso assunto que a gente vai trocar ainda mais. No próximo bloco a gente vai falar sobre os tipos de transtornos, né, Lu? Isso, transtornos de personalidade. Então tá show. Fica aí ligadinho que você pode também identificar isso aí na sua vivência, no seu ciclo social, e com certeza você pode ajudar alguém com essas informações. Já já a gente volta e bora ouvir uma música, que daqui a pouco tem mais. Ó, vai tocar uma da nossa época, hein, Lu? Vai. Ouve só, bora lá. Música, entretenimento. Luciana Metzger, a gente está falando sobre transtornos de personalidade. Agora a Luciana vai contar pra gente, né, Lu? Quais são os tipos, Lu, que as pessoas podem se atentar aí, possivelmente orientar uma busca por ajuda? Então, Mauri, quando a gente fala, né, de transtornos de personalidade, como a gente estava conversando aqui no intervalo, eu procurei trazer, né, de acordo com a divisão proposta pelo DSM, né, que é o nosso catálogo aí de doenças, né, na saúde mental. Bom, referente à saúde mental. Então, a gente vai ter, assim, ansiedade, depressão, bipolaridade fazem parte de de outro critério. O transtorno de personalidade tem a ver com o jeito de ser, tem a ver com a personalidade, tá? Então a gente vai ter paranoide, esquizoide, antissocial, o emocionalmente instável, que é o impulsivo, o limítrofe, que é o border. A gente tem o histriônico, o anancástico, ansiosa, né? Personalidade ansiosa, de evitação, e o dependente. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente explicar o seguinte, né? Os transtornos de personalidade, eles são causados por uma interação genética com o ambiente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com uma vulnerabilidade genética para alguma dessas características, se ela estiver dentro de um ambiente familiar e social que colabore para esse desenvolvimento, a gente vai ver ali, né, se desenvolver o transtorno de personalidade. Então, não é ainda no Brasil, tá? Em outras culturas, talvez, né, nos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente no Brasil ainda não adota um diagnóstico de transtorno de personalidade para crianças. Tá? Sim. Por quê? Porque a personalidade ainda está muito fluida, ainda está muita informação. Então a gente não pega isso e, né, não existe essa coisa na psiquiatria de bater o martelo e falar, pô, ali tem um transtorno de personalidade na criança. Né? Porque ele está se estudando aí. Do cérebro ele vai começar a ficar mais maduro ali aos 23 anos, né? 22, 23 a gente tem ali já um término dessa maturação, tá, cerebral. Então, pra gente entender isso, né? A gente precisa entender a formação da personalidade, tá? Eu Sim. costumo sempre lembrar, tem um memezinho, né? Que tem lá no Instagram, que é "E aí, Deus me fazendo". Uma pitada de Sim. alegria, uma pitada de gentileza. Então, quando a gente começa a estudar, né, os transtornos, a gente começa a ler e fala assim, menina, eu tenho isso. Ah, eu tenho o DSM todo, eu tenho o compêndio de psiquiatria inteiro. Qualquer pessoa que estude transtornos mentais começa a se identificar. Por quê? A personalidade, ela é uma pitada, tá? De tudo, de todos, né? De todos esses traços, são traços. É diferente você ter um traço, você ter um transtorno, ok? Sim. Como eu estava te falando. Por exemplo, o histriônico, que é uma personalidade que gosta de estar em evidência. Uma pessoa um apresentador, nós dois aqui, a Mauri, a gente tem um traço histriônico. Sim, pra ter essa Pra se pra predisposição, aparecer. aparecer e isso não ser um problema, né? O ator precisa ter um traço histriônico. Agora, um transtorno histriônico é uma pessoa que o tempo todo precisa estar em evidência. E o que acontece? Qual é a grande questão dos transtornos de personalidade? Porque na hora da convivência, na hora do convívio social, gera transtornos.
da curto-circuito. Tati, não tem muito essa peneira do que é uma necessidade minha, do que é uma necessidade do outro, como eu vou equilibrar. Então eu perco essa possibilidade do equilíbrio. Eu preciso chegar aqui com você e falar aqui no microfone, falar com os nossos ouvintes. Mas eu não preciso chegar numa festa e ser a primeira e única pessoa a ser notada durante todo o tempo. Então, percebe, é diferente. Ele consegue adaptar a necessidade. É o comportamento. O transtorno não. Pelo que eu tô entendendo, é um comportamento excessivo, né? Exatamente. A pessoa que tem a necessidade ali, por exemplo, de aparecer em qualquer ambiente, qualquer é a prevalência, exatamente. Encontro social, ela quer estar em destaque. Né? Então, assim, uma personalidade, né? Quando você olha, você tem personalidade, caráter e temperamento. Para formar um sujeito, né? Dentro ali do subjetivo, né? Do jeito de ser. Você olha a criança e fala assim, essa aí é mais esquentada, temperamento. Né? Então, o temperamento é a base biológica de uma pessoa, ou seja, as características afetivas que herdamos dos nossos pais. O temperamento é um componente psíquico, inato. Tanto é que você olha a criança e fala lá, mais azeitadinha, a outra nem tanto, né? Uma pergunta. Você está falando aqui esses traços, a gente possivelmente pode herdar, né? Dos nossos pais, mas isso é geneticamente herdado ou é pelo comportamento deles e você tá vivendo ali muito pequenininho e vai se desenvolvendo dentro daquelas referências de comportamentos e você reproduz? Como que é? É pelo comportamento ou é nato? Então, olha só, existem questões que são genéticas. Eu posso ter o gene da dependência química. Eu tenho ali uma mutação da dependência química. Mas se eu coloco você numa ilha que não tem álcool, como é que você vai se tornar dependente? Com certeza. Vai ficar o problema é, eu tenho a genética e um ambiente que libera, que amplia esse componente genético. Entendi. Percebe? Então eu tenho um traço, por exemplo, antissocial, né? E aí eu tenho uma família que eu cresço dizendo, você tem que fazer tudo só por você mesmo. Se o outro é otário, o problema é dele. Aí o cara vai, obviamente... E aí isso vai ampliar. Crescer um grande egoísta. A questão é que a gente não nasce, né? Com um diagnóstico descritivo ali dos nossos genes. Então a gente nunca sabe exatamente, né, a propensão, a disponibilidade que a gente vem, né? Então o temperamento tem muito a ver com isso, o temperamento ele é inato, né? O caráter são traços básicos da pessoa, como gosto, aptidão, formas de interação social, reações predominantes perante várias situações. O caráter é moldado ao longo do desenvolvimento, sendo que educação e cultura podem interferir nesse resultado. Então quando a gente olha para o mundo, né? Como é que está a questão do caráter? O que a gente está pregando? É diferente, percebe? Sim. E a personalidade, que é o nosso tema de hoje, é um resultado final, né? Do efeito do ambiente sobre a base inata do temperamento. Então tem um temperamento, tá? A personalidade, ela é o resultado. Ou seja, quando ela está exposta, como a gente vai moldando essa personalidade? Entendi. Percebe? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? De que há uma interação. E o ambiente, ele tem uma força, ele é fortíssimo, né? No desenvolvimento dessas pessoas. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse sido colocada, né, dentro do ambiente que eu nasci, com os pais que eu tenho. Percebe? Com a minha história de vida. Se eu tivesse outros pais em outro país, em outro estado, ou até mesmo dentro da própria cidade, dentro de outro ambiente, eu sofreria outras estruturas, outras questões ali. Tá? Então, a gente olhar pra gente e falar autoconhecimento. Autoconhecimento vem muito, né, da capacidade que eu tenho de observar o meu histórico de vida. Da onde eu venho. Quais são as normas que me foram colocadas, né, sugeridas? Muito bom. Ô Lu, a gente tem uma variedade, né, de possibilidades desses transtornos e você comentou aí sobre que é muito... No Brasil não existe essa identificação de transtornos em crianças porque as crianças estão em desenvolvimento. Mas em que momento... Porque eu imagino, a gente falou aí que saúde mental tem sido debatida nos últimos tempos, né? E... A gente, obviamente, tem inúmeros adultos, mundialmente dizendo, Brasil e mundo, que não passaram por um cuidado de saúde mental. E aí ele tá ali criando um novo ser. Qual é o momento que as famílias e os pais
veem, assim, é difícil até fazer essa pergunta, porque criança é muito criativa, criança faz um monte de coisa que a gente não imagina que ela vai fazer. Mas qual é o momento, de repente, de um pai falar, eu preciso, de repente, levar essa criança para um psicólogo, para um terapeuta, para eu entender esse comportamento excessivo, digamos assim? Sempre que ele percebe que tá causando dificuldades de interação. Sempre. Uhum. Né? 4, 5, 6, tá? Alguns pais, assim, quando pensam em levar uma criança abaixo de 4 anos para atendimento psicológico, eu costumo dizer o seguinte, é para atendimento neuropsicológico, para uma avaliação, Aham. né? Porque crianças, já quando eu trabalhava, né, na empresa suplementar, haviam pais que queriam levar crianças de 1 ano para atendimento psicológico. Então, Nossa, assim, não, a criança nem se comunica direito. entende? Então a gente não tem recursos para isso. Uhum. Há recursos, sim, de avaliação neuropsicológica, psicomotores. Agora, atendimento psicológico, a gente precisa de uma interação, que a criança, né, consiga brincar, desenhar, tá? Então, mas em que momento? Sempre que os pais, né, estiverem atentos e perceberem uma dificuldade de interação. Agora, mais importante que levar a criança. Uhum. E aí Pra a se cereja do tratar. bolo. É o pai e a mãe estar disposto a sentar e a se colocar, se implicar nas mudanças do ambiente para atender, né, a necessidade para o desenvolvimento dessa criança. Porque Não às é vezes levar a criança e achar que vai acontecer alguma coisa ali sem a participação deles. achar que o problema é só a criança, né? Que a gente tá falando que o meio ali totalmente interfere, possivelmente os pais também precisam mudar o comportamento. Entendi. Né? Entende? Acho que Isso está é- muito claro isso. Ok, queridos que estão ouvindo aí do outro lado, pais e mães. E aí eu acho legal a gente, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre a personalidade paranoide esquizoide, tá? Que tem baixa prevalência, mas assim, interessante a gente perceber, né? Que é a pessoa que tem um pensamento insistente de que ela está sendo perseguida. Sabe? Só que num grau diferente, porque assim, tem um discurso que foge da realidade. Aí você consegue perceber um esquizoide, tá? Porque ele fora da personalidade, da realidade. Ele fala coisas que são, né, impossíveis. Por exemplo, acordei hoje e eu descobri que eu sou a filha do Michael Jackson. Tá? Fora Uma do... coisa meio paralela, assim. Sabe? Então isso tem a ver com Ô, a Lu, psicose. a gente só comentando. É que esse vai dando você vai contando as informações, vai vendo figuras Sim. da nossa mente, porque a gente convive com inúmeras pessoas da nossa vida toda. E durante a minha vida e a sua também, com certeza, de qualquer um que tem aqui, tem umas pessoas que claramente são causeiras. Ela tá ali contando um fato real e tá falando, isso aí é caô. E é muito fácil perceber essas pessoas também, porque elas repetem, né? Sim, é um jeito de ser. Uma pessoa que fica contando aí nesse mundo de ilusão, contando umas histórias que não existiram, qual é o chabu dela? Então, a gente precisa pensar no seguinte, né? Não é tão fácil um diagnóstico. Aham. Né? A gente, por exemplo, eu venho na rádio, né? Mas eu sempre estou muito ligada no nosso código de ética. Por quê? A gente não consegue fazer, não existe a possibilidade da gente pegar uma coisa específica e diagnosticar. Entendi. Quando eu falo aqui, eu falo de maneira generalizada. Para as pessoas entenderem que a psicologia não é, a minha intenção aqui é mostrar que a psicologia, ela não é um baú mágico. Aham. Existem evidências, protocolo de tratamento. Percebe? Mas assim, tem pessoas, né, que tem um jeito de ser, o que você falou, que a pessoa repete aquilo. Não é uma coisa pontual, é um jeito de ser da pessoa. Sim. Né? Pode estar ligado à personalidade histriônica, a vontade de aparecer. Sim. E aí ela vai criando, eu não sei exatamente, percebe? Não tem como diagnosticar. Podem ser Muitos diversos, fatores, muitos né? fatores, muitos transtornos. Agora, o que se trata? Aquilo que traz prejuízo. Então, se eu tenho um prejuízo, isso precisa ser tratado. Com certeza. Percebe? Sim. Então, por exemplo, a paranoide esquizoide, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui muito iluminada no sentido de ter muitas oportunidades, de ter pegar umas situações B.O.s muito grandes, sabe? De necessidade de a gente se desdobrar muito. Então, um dos meus primeiros pacientes lá em Botafogo, na Santa Úrsula, foi uma paciente esquizoide. Tá? Então, assim, era difícil. Eu não tinha experiência nenhuma. Basicamente, então, quando a gente, né, quando eu cheguei a perceber aquilo, né, e o supervisor ele vai acompanhando, ele vai deixando. Então, por exemplo, são pessoas que elas se veem perseguidas. Eu estava andando na rua e de repente eu olhei para trás e vi o meu vizinho, ele saiu de casa me perseguindo. Porque alguma coisa ele poderia estar andando ali simplesmente, mas para a leitura dela, então é isso, né? A leitura, a maneira como ela vê, ela
funila. Quando ela funila de uma maneira onde ela está sendo perseguida. Entendi. Percebe? Então a gente é um deles, né? Mas é mais ou menos esse o modelinho. E aí a gente tem o antissocial, que a galera chama de psicopata. Vulgarizaram esse termo também. Você é antissocial, você não vai sair. Exatamente. As pessoas Onde vão vai vulgarizando, normalizar é uma coisa, vulgarizar é outra. Uhum. Né? Então a gente vai pensando nessa conduta antissocial, tá? Ou que a gente chama de narcisista, ok? Ou psicopata. Tem um livro da Ana Beatriz Barbosa, né? Óbvio que eu sou fã, que chama O Perigo Mora ao Lado. Né? Já ouvi dizer. Interessantíssimo. Me parece que ela, né, completou aí 10 anos desse livro e tem uma edição especial. E aí ela conta, quem puder ler, eu vou fazer aqui, né, o Berchó mesmo, porque esse livro é espetacular. Tá? Acho que é um dos livros que eu li mais rapidamente da minha vida. Repete novamente nome e autor. Ana Beatriz Barbosa, O Perigo Mora ao Lado. Anotaram aí, gente? Anotem aí, porque depois é uma a gente leitura pode te mandar de uma casa. foto para você colocar também aí na... Porque ele fala sobre essa sociedade que está adoecendo, tá? E que não percebe a necessidade de entender os limites. Existem os direitos e os deveres. O antissocial, ele não tem deveres, ele só tem direitos. E ele manipula para que você entenda e trabalhe para o sucesso dele, independente do que vai acontecer com você. Nossa, que pesado. Então, isso lembra, geralmente, a sociedade que a gente está vivendo. Com certeza, com certeza. Esse livro é muito bacana, porque ele fala sobre essa estrutura de uma sociedade que produz a personalidade antissocial. Nossa. Ó, plantou um triplex aqui. Vou deixar você aí do outro lado também com esse triplex durante o nosso break para você refletir sobre essa informação que a Lu trouxe, que é fortíssima. Bom, gente, bora pro break. Daqui a pouco a gente volta. Aproveita o intervalo para conferir grandes ideias que podem mudar o seu dia. Último bloco do nosso programa com o nosso quadro Rasca Mais Saúde com Luciana Metz. Já falamos sobre transtornos de personalidade. Estamos falando sobre isso e a Lu vai continuar agora pra gente, né, Lu? Mais tipos de transtornos para as pessoas ficarem ligadas. É, nosso último bloco. Bom, aproveitando, eu vou colocar lá no meu Instagram, lá no psicologia.lucianametzger, o livro, né, O Psicopata Mora ao Lado, tô retificando, Boa. da Ana Beatriz Barbosa, né? Muito que eu acho bom. uma bibliografia muitíssimo importante. E pra gente dar seguimento, eu vou falar agora um pouquinho, né, do transtorno de personalidade emocionalmente instável. Né? Que a gente fala sobre impulso e o borderline. O borderline tá incluso nessa? Tá. O olhinho chega a brilhar, né? O border tá incluso nessa, né? Que é o quê? Limítrofe, o limite, né? O border, essa é a ideia, né? O border é a borda. Tá? Ele vive na borda. E é interessante, porque o border ele tem uma tendência, né, a buscar o antissocial. Assim como o antissocial tem uma tendência a buscar o border e o dependente, né, emocional. Por quê? Porque é mais fácil de manipular. O border ele tem uma vulnerabilidade ao abandono. Tá? Então e ele tem uma dificuldade de impulso. Ele é muito impulsivo, tá? Então quando ele vê, ele já falou, ele já agrediu. Né? Ele já se cortou muitas das vezes. Por quê? Porque ele não consegue lidar com esse vazio. São os super sentidores que a gente chama, né? Ele tem uma amplificação do sentimento, né? Isso, uma intensidade muito grande. Tá? O abandono para ele tem uma intensidade, ele sente isso de uma forma diferente. Ele não tem esse equilíbrio. Posso fazer um comentário pessoal? Eu já convivi com uma pessoa border. E é exatamente essas características que você tem. Que você disse, Lu. Foi um tipo de pessoa que a gente conviveu, no meu ciclo de amigos conviveu, que conseguiu por muito tempo mascarar esse comportamento. Muitas conviveu, tipo assim, uns 3 anos com uma pessoa. É porque é um jeito de ser. Percebe como isso vai fluindo, até que chega ao ponto de ter tantas perdas, tantos prejuízos, que aí a pessoa se toca. Às vezes não, às vezes o prejuízo vem numa onda muito forte. Às vezes com 17, 18, 19 anos, você vê ali uma desconstrução, sabe? Uma avalanche, uma dificuldade muito grande de viver. Então você consegue diagnosticar cedo, porque o problema é muito grande. Sim. As perdas são inúmeras. Mas, por exemplo, o border, né?
como a gente estava falando, ele tem um sofrimento muito grande, ele sofre muito. Porque ele tem um desespero, sabe? Nas relações, ele tem um desespero, um medo de perder o outro. E isso tá, como a gente falou no início, né, aqui do nosso quadro. Isso tem a ver com uma vulnerabilidade, mas também desse ambiente. A ausência de segurança psicológica nas relações primárias, né? E a gente estava falando sobre isso aqui. O quanto é difícil os pais poderem estar com seus filhos, né? Porque se ele tem uma vulnerabilidade, eu tenho uma impossibilidade de acompanhá-lo, isso vai aflorar, isso vai ampliar. Né? Então, esse border é muito importante a gente olhar e, assim, também frisar aqui, né? Esses transtornos de alta intensidade necessitam de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico adequados. Com certeza, né? Porque afeta completamente não só a vida do indivíduo, né, Lu? Todo o ciclo social dela ali. Todo o ciclo social. E é muito difícil, né? É difícil porque a interação é o tempo todo. É um jeito de ser, né? Que vai prejudicar essa pessoa e prejudicar quem está ao lado também. Sim. Tá? E o histriônico, a gente comentou aqui já no início, né? O histriônico, às vezes, ele tem muito a ver com o uso de substância, porque ele tem uma necessidade de aparecer, e aí tem uma coisa meio ali também, né? Comórbida com mania, tá? A evitação e a personalidade dependente, né? A de evitação é aquela pessoa ansiosa, né? Que tem muito receio do que vão dizer, do que vão pensar, e aí ela tem uma dependência do outro, ela tem uma baixa capacidade de confiar em si mesmo, né? Então aí você vê que é muito fluido isso. Então, por isso que os diagnósticos, né, a avaliação, ela não dá para ser feita em 50 minutos, gente. Sim, um acompanhamento. As pessoas passam, mesmo, e aí né? é muito importante a gente falar, as pessoas passam 40 anos, 30, 40 anos, né, vivendo de um jeito e quer ir fazer um acompanhamento de 50 minutos e resolver a vida. Então, assim, isso é muito difícil, a gente precisa entender. Essa é uma pesquisa também interessante que aproximadamente 40% dos brasileiros também, né, que apresentam transtornos mentais estão investindo em saúde mental. Então, Interessantíssimo isso. Acredito que nos próximos anos a gente vai perceber isso, né? Assim como aconteceu com a educação física. Hoje, né, tem um grande número de pessoas que se sentem muito felizes e realizadas e, assim, entenderam o papel da atividade física, né? Muitos idosos hoje indo para academia, né? Que eles falam assim, não, eu preciso treinar. Porque eu não quero ficar numa cadeira de rodas, eu preciso ter força nas pernas. Entenderam, realmente, né? Então, eu acredito que vai chegar um dia em que as pessoas vão entender que saúde mental é prerrogativa de viver bem. Ô Lu, e pra gente poder fazer um fechamento bem concluso, não sei se essa palavra até tá certa, mas pra ficar claro pras pessoas, a gente volta naquela sua frase ali, todo comportamento que torna aquela convivência prejudicial pra pessoa, né? Excessiva e para o outro, né? Então você percebe um comportamento negativo ali que se repete muitas vezes. Isso, por longo tempo. Se repete muitas vezes e interfere diretamente, principalmente na convivência, eu acho, né? Sim, nas relações sociais. Porque a gente precisa entender o que é pontual. Do que é pontual. A pessoa está muito ansiosa neste momento. Ela acabou de ter um filho, ela está depressiva. Vamos tratar, óbvio. Mas é um quadro, percebe? É um quadro que ele está ali. É um recorte daquele momento ali. A pessoa não nasceu depressiva. Ela pode ter uma genética depressiva e aí do ambiente ter ampliado. Mas o transtorno de personalidade, você vai ver que ele está nas relações dela. Ela vai ter dificuldade no trabalho, principalmente nas relações afetivas. Então, pra gente olhar isso, né? Aquilo, né? Como é que é? O custo do cuidado é sempre o custo do cuidado é sempre menor do que o do reparo. Com você certeza. esperar quebrar, sabe, é muito pior. Então, você falou, quando? Quando devemos, desde que a gente perceba que por longo tempo, né, a gente está tendo dificuldades. Então, sempre é importante você investir, porque aí sim, né, eu consigo tratar de uma maneira mais leve, vai ter um custo mais leve, do que eu esperar a vida toda quebrar pra gente querer consertar. Muito bom. Gravaram aí essa última frase de Luciana Metzger? Aquilo que a gente não cuida, o tempo não apaga. Muito bom. Olha,
bacana. Lu, muito obrigado pela sua participação de hoje. Quer deixar seu recado para alguém? Quero deixar um beijo aqui para você, para a rádio, principalmente para os nossos ouvintes, né? E espero aí, com esperança, né, de que as pessoas valorizem a sua vida, que as pessoas busquem olhar para si, isso não é egoísmo, né? Mas entendendo a importância que cada um tem que dar ao seu espaço, ao autoconhecimento, né, aos seus limites e se cuidar sempre. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Gente, Rasca On está ficando por aqui. Esse foi o nosso quadro Rasca Mais Saúde, dentro do nosso programa Rasca On. Lembrando que o Rasca On acontece de segunda a sexta-feira, de 8 até as 9h30. No caso de hoje, extrapolamos o tempo aqui, mas foi por um assunto muito importante. Tá show, gente? Olha, como o feriado já tá chegando aí, a gente retorna na segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra você. E ó, segunda eu estou de volta. Não sai daí que daqui a pouco tem às 10 horas Malha Fina com Toninho Lopes e Bruno Crescente, atualizando vocês aí das notícias locais, regionais e também, quem sabe, a nível nacional, se for muito relevante da gente comentar aqui. Tá show? Continue ligado que a programação continua. Um grande beijo, um ótimo feriado pra vocês. Segunda-feira, ó, tô aqui aguardando vocês juntinho comigo pra gente começar a semana daquele jeito, né? Lá em cima. Beijo e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Continue na programação. O Rasca On nunca fica off.